Oi, gente, de novo. Quase fiquei rouco agora, calma, vai dar certo. Teremos palestra, rouco ou não rouco. As coisas vão acontecer. Quem é que é a primeira vez que vem aqui? Ah, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Coisa boa que vieram. E os outros também. Que bom que veio todo mundo. Sejam bem-vindos. A nossa casa preza muito pela liberdade, não pela libertinagem, né? Liberdade é aquilo que você deixa ser o que ele é. E libertinagem é aquilo que é bagunça mesmo, que vem para bagunçar as coisas. E eu falo isso porque a gente vem Instituto Universalista Pai Benedito, né? Por que Pai Benedito? A gente vem sendo guiado por esse preto velho há muito tempo, vem nos conduzindo e nos ensinando muita coisa. E hoje é dia de preto velho, né? Hoje é dia de nós trabalharmos com os pretos velhos. Eu ia fazer uma palestra para um lado, e aí quando eu fui me concentrar lá, veio, não, fala dos pretos velhos hoje pro pessoal. O pessoal se ambientar mais ainda com os pretos velhos, tem gente que conhece bastante, tem gente que conhece pouco, e a gente vai comentar um pouquinho sobre os pretos velhos. A Umbanda, ela é uma religião de arquétipos, ok? O que são arquétipos? São aqueles formatos, caboclo, preto velho, Ibegiz, Exu, Pombagira. A Umbanda traz tudo isso. E esses arquétipos causam alguma coisa no médium que está trabalhando e também nas pessoas que estão sendo atendidas, né? Porque eles já trazem uma mensagem no próprio arquétipo, no próprio formato daquele espírito que está chegando. Os pretos velhos, eles não precisam vir curvadinho e falando tudo erradinho, né? Mas eles vêm ainda assim, alguns, a grande maioria vem ainda assim, porque eles escolheram se posicionar assim para ajudar a humanidade. Eles são espíritos de alta linha, espíritos iluminadíssimos, evoluidíssimos. A evolução deles a gente não consegue nem organizar nas nossas explicações, mas estão muito além, estão enxergando as nossas situações de uma forma diferente que nós mesmos enxergamos. A gente tem o nosso ego, né, que é a nossa personalidade daqui, e a gente enxerga as situações de uma forma. E os pretos velhos vêm nos ensinar a olhar um pouquinho mais de fora e ensinar de outra forma. Vamos olhar diferente para as situações que nós estamos passando. Vamos lembrar que a gente está aqui na Terra para aprender algo, para vivenciar as coisas, e dentro dessas vivências, sejam boas ou não tão boas, a gente ir aprendendo sobre isso. Sobre o ser humano, sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre esse despertar que tanta gente busca, né? Quer despertar, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa do bem, Só que nem todo mundo é só do bem. Ou seja, ninguém é só do bem, a gente tem as nossas sombrinhas ali. E os pretos velhos vêm nos ensinar a equalizar isso, a dar uma organizada nessas bagunças que a gente se mete. Alguém já se meteu em bagunça? É isso, só eu. Ali também, só eu e tu. Se meter naquelas enroscos da vida em que as coisas não saem do jeito que a gente queria, e a gente às vezes tenta forçar do nosso jeito, né? No nosso controle. A gente tem uma tendência a ser muito controlador, e eu chego a desconfiar. É uma desconfiança que eu vou falar para vocês aqui só para nós e para quem está no vídeo, né? Eu chego a desconfiar que a gente está tudo na Terra para tratar esse controle, que o controle é a raiz do medo, né? A gente controla porque a gente tem medo das coisas não saírem do nosso jeito. A gente controla porque a gente tem medo que ocorra alguma coisa além da nossa percepção. A gente controla porque a gente tem medo que coisas que ocorreram com nós lá no passado ocorram com os nossos filhos, por exemplo, ou ocorram com os nossos amigos. Não tem sempre alguém para dar um aviso para os amigos? Alguém sempre tem alguém para dar um pitaco, não tem? Olha, eu vou te avisar uma coisa, eu já passei por isso, né? E de repente, se tu fizer isso assado, vai dar um problema ali na frente. A gente quer avisar primeiro por causa do nosso controle e do nosso medo. Porque a gente passou coisas lá, então a gente acha que a pessoa vai lidar do mesmo jeito que a gente lidou na época. Expliquei isso direito? Então eu tento barrar o caminho do outro para ele não fazer bobagem, só que a gente não sabe como é que o outro vai reagir dentro das situações.
Não te apaixona por essa mulher vai ser terrível para ti. Tu está muito apaixonada por esse homem, vai ser terrível isso aí, né? E a gente tenta avisar os filhos, e tenta avisar os amigos, e tenta avisar todo mundo, tu vai, olha, vai, né? Vai ir. Mas a gente está falando com as nossas vivências e os nossos medos. Sem lembrar que a gente só entende disso hoje porque a gente passou lá atrás. E aí a gente tenta não deixar as pessoas que nos são caras passarem as coisas. Se Deus, que é Deus, deixa todo mundo passar as coisas, quem somos nós para querer barrar isso? Né? Porque uma coisa vai acontecer. Se a pessoa segue o seu conselho de não experienciar e não vivenciar alguma coisa que você tem medo que aconteça com ela, ela vai ficar com aquela lacuna. Pai, se eu tivesse feito? E se eu tivesse passado por isso? Né? Se eu tivesse posto a mão lá? Ela vai ficar com essa lacuna. E em algum momento da vida dela, ela vai ter que passar aquilo ali de novo. Ela vai ter que escolher passar. Para que ela desenvolva as suas potências, suas capacidades. As coisas difíceis que nos acontecem é para desenvolver as nossas potências. Os pretos velhos, lá atrás, na época da escravidão, onde apareceu um monte de europeu e escravizou todo mundo da África, jogou dentro dos navios e fez atravessar todo o Atlântico, né? É o Atlântico que atravessou? Fez atravessar. Morreu gente ficou doente dentro daquele navio, famílias separadas. Eu nunca mais vi meu filho, nunca mais vi minha esposa, nunca mais vi o meu esposo, nunca mais vi ninguém. E simplesmente alguém disse que eu não tenho mais minha vida e agora a minha vida é de alguém que é meu dono. Olha que coisa pesada e difícil, né? E aí chegam no Brasil, começam a experienciar essa tal escravidão e essa coisa terrível, que muitas pessoas falam só de Hitler, né? E dos judeus lá, e esquecem que essa parte da escravidão foi muito maior do que aconteceu lá. E mesmo assim, com essa dor, e a gente só está imaginando aqui, né? Mesmo assim, com essa dor, os espíritos disseram, vamos lá ajudar essa gente? Vamos lá organizar? Eles estão passando perrengue, eles estão passando coisas difíceis. Eles não vieram aqui para tirar a escravidão de quem era escravo. Eles vieram aqui para ajudar essas pessoas a entender o que estava acontecendo. Depois que teve a Lei Áurea, que foi uma jogada política, se a gente estudar a história bem profunda, tem uma jogadinha ali, tem uma sem vergonhice, mas tudo bem, né? Porque aí solta todo mundo, mas não tem trabalho para ninguém, então eu vou trabalhar por um prato de comida. Continuou a escravidão, né? Foi uma jogadinha interessante. Da política, né? Política. Se eu sair falando de política aqui, nós vamos longe. Mas eu tenho uma preta velha aqui do lado que diz, não, fala de política, eu sei, né? Tá bom, não vou falar. Então, depois que teve essa Lei Áurea, os negros e os índios que estavam escravizados na época, que deixaram de ser escravos, eles não compreendiam o que mais tinha que fazer. E aí esses espíritos de alta estirpe vieram trabalhar na Umbanda, trabalhar com o Zélio Fernandinho de Moraes e mais todas as terreiras que já estavam trabalhando, que não fizeram marketing disso, né? Mas começou com os negros, já falei isso em outra palestra, mas a Umbanda começou com os negros. O marketing foi bem feito pelos brancos, porque eram os brancos que eram aceitos na época, né? Mas começou com os negros. Então, começaram a chegar esses espíritos curvadinhos, falando meio erradinho, para acolher esses escravos. Vamos lembrar que naquela época já tinha centro espírita kardecista, mas não era permitido entrar quem não tivesse de terninho. Isso não é o espiritismo, isso é um ser humano botando a mão no espiritismo, né? Quem não tivesse de terninho e soubesse ler e escrever, e não tivesse família. Então, esses escravos índios e negros ficaram sem lugar para ir, lugar para professar a sua religião. E dentro disso, os pretos velhos, vamos lá. Os caboclos vão chegar igual os índios, né? Nós vamos chamar de caboclo, eles vão chegar igual os índios e vão falar parecido com os índios para os índios se sentir pertencentes. Olha que bonito. E os pretos velhos vão se posicionar como anciões escravos, tá? Para ser aqueles que simbolizam que já passaram pela dor e vieram acolher
os escravos negros que vieram da África. Então, a partir desse momento que os caboclos e pretos velhos assumiram a nossa Umbanda, né, e trouxeram essa Umbanda acontecendo, foi um acolhimento geral da dor. Você sentiu dor até aqui? Agora vamos entender essa dor, vamos acalmar, vamos perdoar, porque isso tudo que eu falei aqui agora, dos acontecimentos da escravidão, eu só falando já me dá uns ódios. Imagina se eu tô lá, né? Imagina quem passou o troço, os ódios já tá, os ódios é com Z, né? Os ódios já tá acontecendo. Então, estava com o coração endurecido pela dor, cada um dos escravos estavam com o seu coração endurecido. E a Umbanda veio primeiro acolher esse povo todo, no arquétipo e no posicionamento familiar a todos que estavam chegando, para que começasse a mudar a percepção e as dores começassem a ser entendidas com mais humildade e começasse a colocar amor onde tinha ódio. Né? Então, o trabalho da Umbanda primordial é limpar primordial lá atrás, é limpar essa dor toda. E os pretos velhos, depois, quando continuou a Umbanda, os pretos velhos também fizeram parte da ascensão de espíritos escravos, ex-escravos, que desencarnaram, que aí foram estudar como é que você lida com a sua dor hoje, como é que você lida com o seu perdão, como é que você lida com tudo que aconteceu, e agora você também pode começar a estudar para preto velho. Então tem muitos pretos velhos que passaram aqueles perrengues todos, e tem pretos velhos que não passaram aqueles perrengues, mas se posicionam exatamente igual por causa da humildade que eles estão nos ensinando. Sabedoria de perceber as coisas, entender que cada um está no seu tempo. Tem um monte de gente que era senhorzinho e senhorzinha lá atrás e escravizava seres lá atrás. Um monte de gente sentada aí, um monte de gente em pé aqui. Não, eu não. eu não. E o amor vem dizer o seguinte, né? Tá bom, erros lá de trás, quem sabe agora tá na hora de você também se acolher. E os pretos velhos vêm ensinar isso. Você errou alguma coisa, você passou por alguma dor, você fez alguma coisa que não foi condizente com sua época, agora tá na hora de você renascer. Como o nosso mestre disse para nós falar hoje. De você renascer. E esse renascer não precisa ser só um processo reencarnatório. O processo reencarnatório já é maravilhoso, né? Porque a gente viveu uma vida, aconteceu um monte de coisa, depois a gente desencarna, vai estudar sobre todas as coisas que a gente viveu e depois encarna de novo. Eu acho muito inteligente essa jogadinha do universo de Deus aí. Mas isso foi lá atrás. A gente vai continuar reencarnando e vai continuar experienciando algumas coisas. Mas agora a gente já tem a notícia de que nós podemos renascer em vida. E isso é espetacular. É olhar para as situações que nos doeram, perceber o que tinha que aprender ali e fazer um trabalho interno de soltar. Soltar essas dores. Não carregar mais essas dores. O outro não precisa mudar para que a gente solte as dores. Se o outro que fez maldade comigo mudar, então eu vou soltar essa dor. Mas ele continua sendo igual, então eu vou continuar com essa dor. Uma grande bobagem que a gente joga contra nós mesmos, né? Teve uma época que eu estava sentindo uma dor muito forte, não sei se vocês já passaram por isso. Não era dor física, dor da alma. Sabe quando a alma dói, tem um troço lá dentro, tá doendo? Alguém já passou isso? Só eu. Só eu e ela estamos passando as coisas aqui. É a festa! Nós vamos rolar e chorar depois ali. Mas aquela dor de alma, aquela situação que a gente se decepcionou muito, aquela situação em que não foi muito fácil. A gente é tão acostumado às dores, por muitos séculos passando por dores, que eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu fiz. Uma dor que eu passei muito profunda, às vezes eu até esquecia da dor, tá? E aí eu voltava a buscar. Tava aqui, tô com dor, Como é que é o teu nome? Anderson. Eu tô com dor, Anderson, Aí o Anderson falava outra coisa, aí eu já pensava na outra coisa que ele falou, eu já nem pensava mais naquela dor. E aí, que legal, deu uma aliviada agora porque eu não tô pensando na dor. Aí quando o Anderson saía e ia embora, tchau, Anderson, tchau. Aí eu voltava, o que eu tava doendo mesmo? Como é que doía? Doía por isso, pelo aquilo, aquele outro. E a gente busca todas as dores de novo.
Porque isso está no nosso emocional. Quando está no nosso emocional, a gente está vivendo aquele troço tudo de novo. Toda hora que você pensa nas suas dores e nas situações que foram difíceis, dentro de você está acontecendo de novo. A gente é um universo incrível de racional e emocional. Esse universo é incrível. Você pode criar mundos aí dentro, não tem? Não tem uma galera que criou uns filmes e uns livros e um monte de coisa? A gente cria todos os dias. A gente só não botou para fora. Mas se a gente parar para se olhar, como a gente cria filme, livro e tudo que é coisa, que se a gente bota ali na prática, é muita coisa que aparece. A gente tem um universo inteiro aqui dentro. E nós começarmos a conversar com o universo requer que a gente volte um pouquinho e comece a ouvir o que Jesus nos disse, ouvir o que os pretos velhos nos dizem. Eu já vi gente brigar com o preto velho, discutir com o preto velho. Ah, porque minha vida é assim, assim, assim. Aí o preto velho fala, mas e já tentou perdoar alguma vez? Pronto, pra quem que falou isso? Montou num porco e desceu a lomba de ré. Não viu essa? Brabo, né? Porque a pessoa não podia, como assim perdoar se eu fui injustiçado? E no fim a gente esquece que essa tal injustiça não existe. Você pode estar pensando em alguma injustiça que passou aí, mas você passou agora, nessa encarnação. O que você fez lá atrás? E eu não estou falando aqui se faz, aqui se paga. Eu não estou falando que lá nas encarnações a gente fez uma bobagem e aqui a gente vai pagar. Não é isso. É a gente se equiparar. Se você causou muitas dores, se eu causei muitas dores em alguém, o universo vai ficar capenga, a energia vai ficar capenga, nossa própria energia vai ficar limitada. A gente precisa se colocar no lugar do outro, e se colocar no lugar do outro é passando a situação. A gente pode passar a situação sofrendo e demorando dentro da situação, ou pode chegar a situação ocorrendo e, pá, espera aí, né? Mas eu estou bem, está tudo certo, foi só uma decepção, foi só alguma coisa que... né? Eu posso ir soltando isso, ou pode ficar remoendo aquilo e repetindo ciclos dentro de você por muito tempo. É escolha nossa. E Deus é maravilhoso por causa disso. Deus, Deusa, universo, o que você quiser chamar dessa força que nos criou, que nos botou aqui, eu acho muito maravilhoso por causa disso, porque nos dá liberdade. Quer se afundar? Vai, meu anjo. Né? Vai lá. Você tem liberdade para isso. Por quê? Porque essa força sabe que no fim a gente vai chegar no bem. A gente pode chegar no bem a trancos e barrancos, se quebrando tudo, depois de muitos séculos, ou a gente pode chegar no bem por simplesmente parar um pouquinho e tentar compreender o todo. E os pretos velhos vão nos dando, principalmente aqueles pretos velhos que vivenciaram a escravidão mesmo aqui na Terra, eles vêm nos trazendo, dá para sentir quando eles estão pertinho, eles vêm nos trazendo uma coisa assim que eles vêm rindo, eles vêm se divertindo com a gente, eles vêm ouvindo os nossos problemas, mas eu fico imaginando o que passa dentro do preto velho. Cara, eu fiquei amarrado no toco, né? Lanhar as minhas costas, apareceu os ossos das costelas, de tanto que eu tomei chicotado, e a pessoa está reclamando aqui que tomou uma bombinha. Né? Então, o comparativo já mostra a iluminação que tem esses seres. Porque eles não fazem comparativo, quem está fazendo é o Luciano, né? O Luciano que quer fazer aquele julgamentinho, né? Mas eu já fiz esse julgamentinho comigo mesmo. Quando eu estava no sofrimento, eu disse, pai, espera aí, né? É só isso. Porque a gente só está doendo o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo é aqui dentro que está acontecendo, por isso está doendo. Mas se a gente olhar o todo, mas foi leve, né? Foi leve. Os nossos apegos adoram fazer a gente sofrer. Quem é que tem muito apego? Só eu e ela. Só nós, né? Os nossos apegos. Dizem alguns mestres pretos velhos que o grande mal da humanidade é o apego. Se você tirar o apego e botar amor, tudo muda. Mas como tirar o apego se a gente está no meio dele? Né? Como tirar esse apego? Vai ter que ser degrauzinho por degrauzinho para que a gente vá organizando esses apegos. A gente sofre porque alguém voltou para casa. Quando eu digo voltou para casa, é desencarnou aqui e voltou para casa, porque a nossa casa não é aqui. A gente esquece. A nossa casa é lá no mundo espiritual. A gente só vê aqui experienciar o físico, experienciar as emoções e num corpo de carne para que a gente não fuja, né?
Foge. Então a gente está num corpo, o meu corpo de carne, carne e gordura. Né? Então, quando o espírito está sem corpo, onde ele pensar, ele vai. Agora, enquanto eu estava aqui falando, tem uns que pensarem na louça que tem que lavar amanhã, não sei o que fazer, ia começar a sumir gente aqui, pensar na situação do passado, quando eu puxei isso, ia começar a sumir gente e voltar todo para as situações, né? Espiritual. A gente ganha um corpo físico para que a gente fique nas situações, por mais que a gente fuja, que nem o Tiririca diz, eu já vi no Facebook. Eu queria fugir de mim, mas onde eu ia eu estava, né? Então, né? E é uma piada, mas é. No fim não tem como fugir, você vai ter que sentir aquilo ali. O nosso corpo segura isso e faz com que a gente tenha que experienciar situações. A gente pode não gostar mais de Canoas e ir lá para os Estados Unidos. Em algum momento a gente vai vivenciar alguma coisa parecida, porque é tudo a mesma vibração, no final das contas. A gente vai vivenciar parecido. Então, calma. A gente entra em crise quando as pessoas morrem. Né? Alguém já perdeu alguém importante aí ou só eu? Só eu e ela. Os outros já também. Mas como é que está essa gente que desencarnou? Pergunto eu. Tentando ir em frente. E aí, imagina só. As pessoas sem corpo estão tentando ir em frente na sua história, estão tentando voltar para sua casa espiritual e fica alguém aqui que tem ectoplasma, quem tem corpo físico tem ectoplasma, que é aquela energia que liga o nosso corpo ao nosso espírito e faz a gente ficar no corpo, né? Tem alguém aqui com ectoplasma, e ectoplasma extremamente potente, mandando sofrimento para a pessoa que está tentando ir em frente, não é? Eu amava muito minha avó, eu amava minha avó, fica aqui comigo. Imagina, eu cheguei e me cuspia, minha avó. Imagina a avó tentando ir em frente na caminhada, estudar como é que foi a sua encarnação, reconhecer e voltar os outros familiares também. Né? A nossa família espiritual é muito maior do que a família de sangue. Tentando seguir e tem alguém lá desesperado chorando. Pensa comigo agora, se você tivesse morrido, você ia gostar que quem você ama ficasse sofrendo por sua causa? Então, quando a gente quer tratar o apego dessa área, por exemplo, é lembrar, saudade pode sentir, tá? Não tem problema. Dá uma choradinha de vez em quando, tudo certo. Mas aquele desespero de ficar 10 anos sofrendo, uma vez, vou contar só pra vocês, e aqui, vou ficar aqui. Uma vez, uma pessoa sentou na minha frente, isso faz uns 15 anos atrás, lá em Camacuã ainda. E chorava pelo marido que morreu, e o meu marido morreu, e o meu marido se foi, e o meu marido não sei o quê. E do jeito que ela falava, eu pensei... Isso era antes da sessão, estava para começar a sessão, e ela me pegou assim na frente, como se fosse para desaguar. Eu disse, deve ter morrido ontem, né? Pelo jeito que está sofrendo. Do jeito que está sofrendo, deve ter morrido ontem, né? Aí eu fiquei ouvindo, sim, mas é espiritual, tá cuidando dele, dá tudo certo. Eu sendo um anjinho naquela hora, um amor de pessoa, né? E me compadecendo, porque, puxa, perdeu ontem o marido. Só pode. Né? Eu disse, mas quando foi que ele desencarnou, minha querida? Faz 12 anos que... Aí eu não sou preto velho. Aí eu sentei e conversei com ela de outro jeito, né? Não, calma agora, tá dificultando todo o processo. Porque quantas vezes a gente fica chorando para alguém que foi e esse alguém já voltou? Já falei isso numa palestra uma vez. Já reencarnou. E aí a gente vê uma criança que nasce e já nasce com algumas dificuldades, agitada. O ambiente familiar também ajuda a ficar agitada, tá? Tô avisando aí, não tô tentando livrar todo mundo. Mas quantas crianças que estão recebendo carga pesada, às vezes, que é de familiar anterior a 15, 20 anos atrás, que está chorando por esse ser até hoje, que está vendo com dor esse desencarne, e não deixa o processo da vida acontecer. Nós, em algum momento, nós vamos morrer. Queria avisar, não sei se você sabe. Sério? Sério, dona Rose. Até a senhora. E nesse momento, será que a gente está conseguindo deixar a vida ser boa agora, ou a gente não está fazendo nada e só vai querer fazer tudo na semana que alguém nos diz, já foi, olha, 5 dias para estourar.
Aí eu quero fazer tudo, né? Aí eu quero andar de bicicleta, aí eu quero fazer musculação, aí eu quero não ser mais gordo, aí eu quero tudo que é coisa, né? Aí eu quero de tudo. E a gente não sabe. A gente pode morrer atropelado depois ali. A gente pode morrer com uma bomba, a gente pode morrer com um avião que cai, não caiu o avião esses dias. E a vida vem nos provando o tempo todo que aqui é uma casa de passagem. Aqui no planeta. É uma casa de passagem. Chega gente nascendo toda hora e vai gente. A vida vem fazendo isso o tempo todo. E a gente é teimoso a ponto de não aceitar esse processo. Né? A gente briga com essa fluidez de uma forma a não lembrar que os pretos velhos vêm nos ensinar a não brigar. Os pretos velhos vêm dizer, calma, vamos tentar acalmar os corações, vamos tentar perdoar as pessoas que têm que ser perdoadas, vamos tentar observar as pessoas à nossa volta, porque não adianta, vou até me escorar para aparecer aqui, porque não adianta a gente chega em casa, não dá beijo nos filhos, não dá beijo na mãe, não dá beijo no pai, não dá beijo em ninguém, não dá abraço, não fala que ama, e aí depois que está desencarnando, aí quer fazer tudo isso. Ou depois que desencarnou é pior ainda, né? Morri, eu não dei abraço no meu pai, aí fica lá no espiritual, tendo que os mentores tudo, calma meu anjo, já foi, não tem mais corpo, não dá mais pra ir, eu vou lá, e aí vira obsessor. Ou vocês acham que os obsessores é o quê? Nós tudo. Né? Nós tudo de algum jeito. Você quer ser obsessor quando desencarnar ou quer sentir que, puxa, eu abracei minha família, eu entrei em acordo com aquelas pessoas que eu me colocava como inimigo, eu abracei meus filhos, eu amei, eu curti a minha casa, eu curti minhas plantinhas, eu curti meu cachorrinho, meu gatinho, meu quem mais, né? Se você fizer hoje, amanhã, quando acordar, já agradecer o dia, porque parece uma balela, né, de gente iluminada. Agradece o dia quando acorda, mas não é balela. Agradece, por favor, o dia quando acorda. Agradece o dia que passou quando vai dormir. Faz oração para dormir. Coisas básicas que a gente aprendeu e que a gente vai abandonando porque a gente está lotado de internet. E o mais importante é aquela moça que balança as tetas na internet, a bunda para os rapazes, ou aquelas coisas engraçadas. A internet pode usar, não tem problema nenhum. Mas se você viver a internet, você não vive a sua vida. Organiza a internet para que você possa viver as outras coisas. Quanta gente não está fazendo o que gostaria de fazer, porque eu sei... Tem uma preta velha aqui do lado me rodeando, falando... Eu sei que tem um monte de gente com um monte de ideia incrível aí sentado. E aqui em pé também. Um monte de ideia incrível. Que não bota em prática. Aí depois fica reclamando e procurando curso para saber por que está procrastinando. Eu não sei porque que eu sou procrastinador. Procrastinador porque vive na internet. Porque vive fazendo outras coisas que não servem. Ao invés de crescer, ao invés de prosperar, de deixar despertar as coisas... as potências que tem, e despertar até as dificuldades de quando a gente vai fazer alguma coisa nova. Tem dificuldades, a gente tem que aprender umas coisas, tem que fazer outras, não é? Isso desenvolve o ser. A internet é maravilhosa, nos ensina um monte de coisa, mas também ensina outras coisas, não é? Então, se você não está botando toda a sua potência para fora, vê aonde que você e eu estamos perdendo tempo. É só dar um abraço no pai. É só dar um abraço na mãe. Mas a minha mãe já morreu, meu pai já morreu. Pode abraçar daí onde você está, daqui a pouquinho, quando nós fizer a oração. Eles vão sentir. Porque se eles sentem toda aquela carga, aquele sofrimento, aquela choradeira, aquele tendel todo que as pessoas criam, eles sentem também as coisas boas. Eles sentem, vozinha, eu estou lembrando da Dona Júlia agora, que é a minha avó, que já foi. Quantos anos fazem que a Dona Júlia já foi? 15 anos, eu acho. Não? Eu tenho secretária de pessoas desencarnadas. E o fulano, quantos anos foi? Mas eu tava lembrando da minha vozinha, Dona Júlia, e eu fiz um monte de coisa para estar presente com a Dona Júlia. Sinto isso no meu coração e ela também sente. E de vez em quando eu paro assim, vovó, recebe um beijo aí, né?
Se ela está encarnada ou desencarnada, se ela já encarnou de novo, ele vai receber um beijo. Recebe meu amor, ele vai receber amor. E você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes a gente estava em situações difíceis e parece que vem um ânimo do nada? Já passaram por isso ou só eu? De repente vem um ânimo... eu e ela só. Vem um ânimo do nada. O que foi isso? Amor que nós estamos recebendo do mundo espiritual. Pode ser do nosso mentor, pode ser de alguém que pensou em nós quando a gente era do outro jeito, pode ser algum familiar nosso que olhou por nós e mandou coisas boas. Pode ser. Mas vamos cuidar dos nossos apegos para que a gente não fique fazendo coisa que não vale para nada e perdendo tempo de encarnação. Eu sei e concordo com você. Olha a música que o Mauri botou. Eu sei e concordo com você que as coisas são diferentes para esse povo que nasceu numa era e já está em outra. A gente nasceu não tinha internet. Né? Quem tem mais de 30 aí, a gente nasceu não tinha internet. Agora tem internet para tudo que ela leu e ela. A gente tem 32. A gente nasceu numa época que não tinha internet, as coisas, a tecnologia não era tão forte, e de repente a gente está com uma tecnologia incrível, até inteligência artificial fazendo as coisas por nós. É difícil se adaptar? Mas a gente não pode se jogar para dentro disso. A gente tem que ir se adaptando, aprendendo e fazendo as nossas coisas. Rezo aqui do fundo do meu coração que amanhã, quando você acordar, ou hoje mesmo quando chegar em casa, você abrace quem é importante para você. Você diga que essa pessoa é importante. Ah, mas eu não consigo falar que ama. Para com essa bobagem que não consegue falar que ama. Vê se isso uma vez e fala que ama. Né? Quanta gente a gente xinga que a gente ama. Já fizeram isso, né? Alguns já fizeram aí. Tu já me xingou também porque tu me ama? Ah, tá, só nós dois. Então, vamos parar com isso. E é decisão nossa. É decisão nossa. Ah, mas o meu pai nunca falou que ama, minha mãe nunca falou... Mas eles que fizeram, eles escolheram assim. Você vai escolher o quê? A mesma coisa? Pra quê? Vai fazer a linhagem continuar uma bagunça? De sofrimento? Não, vou fazer diferente que nem os pretos velhos. E hoje, quando nós chegar ali, nos pretos velhos, abre seu coração e só recebe. E eu vou pedir para fechar os olhinhos agora para receber já uma coisa e entrar bem nessa música. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje. Hoje, nesse planeta. Hoje, com essa família. Hoje, com os seres que eu escolhi estar. Se algum desses seres me traz dificuldade, é para me treinar, para me melhorar, para me crescer. Me abençoa para que eu comece a viver o hoje, o presente, como uma dádiva. Aqueles que se foram e que estão ligados ao meu coração, que recebam muito amor. Aqueles que ainda estão, possam receber o meu amor em corpo físico. E que os orixás, os pretos velhos, os caboclos possam fazer uma magia para todo aquele que abriu o coração para acertar os laços de família. Que nos próximos dias, aquela pessoa que você gosta da sua família, que está sumida, ligue para dizer oi. Que nos próximos dias fique mais fácil o perdão. Que nos próximos dias você possa olhar nos olhos e se mostrar, tirando os seus muros, tirando as suas dificuldades. Que a magia dos pretos velhos nos ensine esse perdão, esse amor, essa resiliência. E que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos mostrar o passo mais leve,
possa nos mostrar o passo de amor, possa nos mostrar o passo da mudança. Que os mentores de cada um abracem cada um agora, porque eles sabem o que você precisa. E coloque no seu coraçãozinho, na sua mente, o novo caminho. Que assim seja.